Olá, eu sou Renê e o tema Cristianismo, a Grande Babilônia. O texto base encontra-se em Apocalipse 17, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu escrevi para ser mais breve. Onde está escrito assim, no texto: Cristianismo, a religião oficial das nações, a bandeira do poder do anticristo. Pode parecer absurdo, e é absurdo mesmo. E só à luz das Sagradas Escrituras podemos descobrir esse absurdo. Sem o cristianismo, as profecias de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, referenciais, não se cumpririam quando o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, se assentará no templo de Deus como se fosse o próprio Deus. Sem o cristianismo, a coisa da abominação de Daniel 9, 27 não chegaria jamais ao lugar santo, ou onde não deveria chegar. Sem o cristianismo, a profecia de Daniel 7, 25, quando a primeira besta na pessoa do catolicismo adultera a lei de Deus, jamais se cumpriria. Sem o cristianismo, a profecia de Jesus em Mateus 24, 24, quando prodígios, sinais, maravilhas não seriam feitos por falsos profetas e falsos cristos, com o propósito de enganar. Sem o cristianismo, não haveria necessidade de constantes advertências em todo o contexto bíblico sobre a falsificação ou deturpação do evangelho. Sem o cristianismo, a parábola do joio e do trigo, dita por Jesus em Mateus 13, 36 a 43, não teria nenhum sentido. Sem o cristianismo, a grande tribulação seria desnecessária na vida da igreja. Sem o cristianismo, Jesus jamais convidaria a sua igreja dizendo: saia dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Olha aí o cúmulo do contrassenso. Jesus convidando a sua igreja a sair do meio de uma sociedade ou um sistema dito cristão. Só o evangelho nos faz entender assim, ou compreender essas coisas. Reforçando o tema, cristianismo, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra, Apocalipse 17, versículo 5. Considerando o seu conteúdo, natureza e comportamento, está aí um termo aplicado indevidamente como proveniente do nome de Cristo. Agora, levando em conta a palavra Babilônia como derivado de Babel, Jesus aplica muito devidamente esta palavra para definir um sistema religioso que, apesar de usar o seu santo nome como fachada, tem como característica principal a confusão generalizada. Assim como em Gênesis 11, se tomou tijolo por pedra e betume por cal como elementos para a construção daquele projeto, assim é este sistema religioso universal, trocando a Santa Aliança pelas tradições dos povos, profanando o sagrado. O cristianismo é autor de heresias, dogmas e artigos de fé, frutos da ignorância humana, mergulhando as multidões no mar de interrogações sem respostas. O cristianismo, o seu sistema funcional, não traz o mundo para Cristo. Pelo contrário, leva Cristo para o mundo, associando o seu santo nome ao profano, ao mundanismo. Festas juninas, carnaval com Cristo,
micareta com Cristo, caminhada para Cristo, funk com Cristo, forró com Cristo, Natal, morte e ressurreição de Cristo, rap com Cristo, tudo regado com drogas e prostituições, uma verdadeira orgia. Isso é evangelho? Não. Isso é cristianismo. Divórcio, pastores no segundo, terceiro casamento, casamento igualitário. Isto é cristianismo. Para se ingressar nos céus, basta deixar de comer carne uma vez no ano, ou pendurar um crucifixo no pescoço, ou rezar o Pai Nosso, ou frequentar as missas aos domingos, ou ser aluno matriculado da escola bíblica dominical, ou ainda tantas coisas mais. Isto é evangelho? Não. É cristianismo. O cristianismo é terreno, o evangelho é espiritual. O evangelho promove a paz entre o homem e Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. O cristianismo promove a paz entre as nações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, Apocalipse 16, versículo 13 e 14, Apocalipse 19, versículo 19 e 20. Eis, aqui eu faço citação aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, para justificar esta fala. Eis que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E assim caminha a humanidade, na incerteza, na dúvida e na confusão, seguindo um Cristo entre aspas, um Cristo antibíblico e bacanal que diz: o meu reino é deste mundo, e buscar em primeiro lugar o reino da terra e a sua justiça, porque na terra não há justiça. O verdadeiro Cristo faz um convite em Apocalipse 18, versículo 1 ao 5, que diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ora, eu fico imaginando Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, Estevão, os personagens da igreja primitiva, ressuscitando hoje nos nossos dias e vendo o que está acontecendo, eles ficariam admirados. Eles iriam perguntar para onde foi o evangelho. Aqueles que viveram o evangelho puro, o evangelho que ainda, na verdade, nunca se tornou parte integrante do sistema, mas
não estava em tanta confusão, onde sabia se separar o que era evangelho verdadeiramente. E por isso, por viver aquele evangelho puro, é que Jesus operava maravilhas. A escassez hoje, os milagres, os prodígios e maravilhas ditas por Jesus na vida daqueles que pregam o Evangelho, que haveriam de pregar o Evangelho. Como está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Ele ordenando ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Os que crerem no Evangelho, que dá legitimidade ou legalidade para Cristo agir na vida dos tais. E aí ele completa: em meu nome farão milagres, prodígios, sinais e maravilhas. É assim estamos vivendo essa época de engano, mentira, confusão. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, continue em meio a tudo isso, assinalando o seu povo, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 9. Que Deus tenha misericórdia e nos guarde e nos capacite para vencermos as adversidades dos nossos dias. Porque só Ele pode nos reservar, como foi na época de Elias. Quando Elias, ali isolado, achava que estava sozinho. Somente ele havia escapado. E quando Deus aparece a ele e diz: não, Elias, eu reservei mais 7.000. E esses 7.000 representa a totalidade do povo de Deus. 7 no contexto bíblico. Às vezes fala de, dependendo do contexto, às vezes fala de totalidade, às vezes se fala de perfeição. Na época de Noé, ele mais 7 entraram na arca. Então, que Jesus possa nos iluminar, nos capacitar, nos proteger, nos guardar, nos conduzir até o final. Conforme ele promete em Apocalipse para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao que vencer. Ao que vencer, será lhe dado a bênção, a coroa de salvação. Ele usa o termo no plural. Aliás, no singular, desculpe, no singular, porque a salvação é individual. E, conforme Jesus mesmo diz,
porque sem mim nada podeis fazer. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém.